Quando a gente vai falar de ídolo do Flamengo, principalmente recentemente, a gente sempre lembra do ano de 2019. E hoje eu resolvi fazer uma tier list pra gente olhar nesse ano quem que é realmente ídolo, quem que tá no top 5 da história, quem que, pô, foi ali importante, enfim. Eu já fiz uma tier list dessa sobre o elenco de 2025, atualmente, né, com o ano rolando, e no final do ano a gente vai fazer uma atualização, então já se inscreve pra não perder, e também entra aí pra ver essa tier list. E também tem uma de 2019, mas que é sobre a importância dos jogadores. Hoje a gente vai falar sobre idolatria, porque são coisas diferentes. Vamos lá, vamos pra tier list pra eu mostrar pra vocês os tiers, porque como eu sempre falo, se é tier list, tem que ter tier, e o nosso tier aqui, assim como, né, a tier list de 2025, começa com o top 5 da história. E é sempre importante explicar o conceito do top 5 da história aqui. Não é que necessariamente o jogador que a gente colocar aqui é um jogador que com certeza está no top 5 da história, mas ele pode estar. Então, por exemplo, aqui a gente não vai ter um Zico, né, que é um cara que é indiscutivelmente top 5, no caso, indiscutivelmente top 1. Mas pode ter um jogador que você não, talvez você não bote no seu, mas não seria um absurdo colocar, entendeu? Ídolo, aquele jogador que a gente não pensa assim num top 5, uma coisa nesse nível, mas que é ídolo, tá? É um maluco, outro pode até botar no top 5, mas não é a ideia. Importante aquele cara que não é um ídolo, mas é importante na história do Flamengo. Aqui não é importante no título, necessariamente. Óbvio que se o cara for importante no título, talvez ele seja importante na história do Flamengo. Mas aqui eu tô falando de importância na história do clube, tá? Tem Carinho, que é aquele jogador que não necessariamente foi importante na história, mas que a torcida guarda um carinho, sabe? E não, que é quem não é ídolo, nem mais nenhuma das coisas acima. Enfim, antes de começar, eu já peço que você se inscreva, dê o like e ative o sininho e tudo mais, porque aqui todos os dias tem um conteúdinho do Flamengo, tá? E vamos começar. Vamos começar aqui de baixo pra cima, né? Porque como a gente sempre começa pelos goleiros. O César é um jogador que eu até tenho carinho, porque, pô, eu acompanhei a carreira do César do início ao fim, né? Ele foi um jogador que disputou Copa São Paulo, jogando muito bem, inclusive. Jogador que eu gosto muito do César. Mas não é ídolo, e também eu acho que se você for olhar pra torcida como um todo, por ter sido um goleiro reserva praticamente a carreira dele toda, tirando alguns momentos, eu acho que ele não. Não, acho que ele não tem aqui nenhuma das categorias acima. Mesma coisa vale pro Gabriel Batista, só que menos ainda. Acho que o Gabriel Batista, acho que ninguém nem cogitaria colocar aqui não tem carinho, porque realmente quase não jogou pelo Flamengo. Então, pra mim, não. O Diego Alves, eu fico na dúvida entre o ídolo e o importante. Porque, assim, eu acho que o Diego Alves nunca foi aquele goleiro incontestável. Eu acho o Diego Alves muito parecido com o Rossi, inclusive. De vez em quando, umas falhas meio bobas e tal, mas aparecia momentos muito grandes, pegador de pênalti. Mas, assim, em 2019 mesmo, existe um momento onde a torcida pede a entrada do César, né? Logo antes ali do jogo contra o Emelec e tudo mais. Mas eu acho que o Diego Alves é ídolo. O goleiro conquistou o que ele conquistou no Flamengo, né? O cara que quis vir pro Flamengo e tudo mais. Pra mim, o Diego Alves é ídolo, tá? Vinição não é ídolo. Não, nada contra, acho que ele poderia até ter jogado em outros momentos, né? Depois ali, parece que o Jorge Jesus gostava muito dele, mas ele acabou nunca tendo tanta oportunidade. Não é ídolo. Não tem porquê. O Rodinei, a gente pode até dizer que ele é importante pelo, pelo ano de 2022, né? Pelo pênalti ali que ele cobra na final da Copa do Brasil, em 22. Mas eu acho que faz mais sentido tem carinho. Acho que a torcida tem carinho pelo Rodinei. Não sei se ele é importante na história do Flamengo. Alguns cruéis vão dizer que ele é importante porque ele também participou do título brasileiro de 2020 enquanto jogava pelo Internacional. Porque ele é expulso naquele jogo. Mas eu não vou ser tão cruel. Vou apenas colocar aqui que a torcida tem carinho pelo Rodinei. Isso é fato. O René não é ídolo. Até protagonizou alguns momentos históricos, né? Como aquele pênalti contra o Emelec, em que todo o coração rubro-negro parou de bater por alguns segundos. E ele converteu muito bem, por sinal. Bateu muito bem.
Então a torcida que poderia até ter carinho por esse momento, mas no geral é não. Reinier também é não. É um jogador que, cara, que, assim, foi bem importante, tá? No Flamengo ali em 2019. Em alguns jogos do Brasileirão, apareceu muito bem. Eu tinha bastante expectativa nele. Eu gostaria, sinceramente, do Reinier de volta no Flamengo. Aí ele foi pro Galo. Meio estranho, né? Jogador que eu achava que poderia ajudar. Acho que ele é um cara inteligente. É claro que ele ficou muito tempo parado, né? Assim, sem jogar. Com frequência, sem ter jogos pra gente analisar se ele tá bem ou mal. Mas é um jogador que eu apostaria. Eu gosto do Reinier, mas pensando em idolatria, ele poderia até ter carinho da torcida. Mas acho que ele jogou pouco em 19 e depois também é isso, volta pro Galo, que a gente sabe como é que o Galo é com o Flamengo, então faz muito sentido aqui botar em qualquer coisa que não. O Rafinha talvez seja um mais polêmico, porque eu entendo quem acha o Rafinha ídolo, eu entendo quem acha ele importante, eu entendo quem tem carinho e eu entendo quem não. Porque o Rafinha é ídolo, é justificável porque, pô, um lateral muito bom, um cara que tinha identificação com a torcida, um cara muito, assim, enérgico e tudo mais. Eu entendo que diz que ele é importante porque, ele poderia ser ídolo, mas cai um pouco aqui por não ser um cara que vai jogar numa posição tão decisiva, assim, né? Que não vai ser um cara que vai ser um artilheiro, uma coisa assim. E também pela saída dele e tudo mais. E eu entendo também isso. Quem, ficou com um carinho, mas ficou meio magoado e tal. E eu entendo até quem diz que não sente mais nada porque ele saiu da forma que ele saiu. Eu aqui, na minha lógica, eu vou botar ele como importante. Ele seria ídolo, mas pela saída dele, por meio que ter abandonado ali, eu vou colocar ele aqui como importante. É um jogador que eu gosto muito. Era um dos meus favoritos desse elenco na época. Gostava muito dele. Esse aqui, se eu não me engano, é o Lucas Silva, que com certeza não é ídolo. O Lincoln também não é ídolo. Né? O Lincoln talvez seja até um dos únicos vilões desse ano, que muita gente coloca sobre ele ali aquele gol perdido na final do Mundial, né? Então, realmente, o Lincoln, coitado. E como meio que... além de não ter virado o que se esperava, porque na base se esperava que ele fosse ser ali... Porque ele era o parceiro do Vini Júnior e tudo mais. Se esperava algo assim dele, né? Que ele conseguisse... Se não chegar tão próximo a isso de um Vini Júnior, que ele pudesse pelo menos ser um jogador de Brasileirão de Série A, né? Um artilheiro, uma coisa assim. Ele virou um jogador que tá no Atlético. Se é que ele ainda tá, acho que rescindiram o contrato dele. Então, bem abaixo, né? Infelizmente. O Vitinho também não é ídolo. Eu acho que tem gente até que tem carinho pelo Vitinho. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Eu acho que tenta se fazer um revisionismo histórico sobre a passagem do Vitinho no Flamengo que eu não entendo. Não tenho esse amor pelo Vitinho, não. Quem que é esse jogador aqui, cara? Bem, por eu não saber quem é, ele não é ídolo, com certeza. Não lembrando dessa figura, não. Eu, hein? Gerson. Mais um bem polêmico, hein? Mais um bem polêmico, porque o Gerson... ídolo, com certeza, ele não é mais. Importante. Ele é um jogador importante na história do Flamengo, se você parar pra pensar que ele é titular em 2019, é campeão brasileiro em 2020, volta a campeão da Copa do Brasil em 2024, sendo um dos melhores, se não o melhor jogador. Hoje, dizer que a torcida tem carinho por ele é impossível, né? É impossível. Eu vou dizer que ele é importante, vai. Eu vou tentar aqui deixar o sentimento um pouco de lado, né, da traição, e vou botar ele como importante. Aí, Gabriel Barbosa. Vou deixar o Gabriel Barbosa por último. Vamos aqui agora pro Tuller. Tuller também não, né? Também quase não jogava. Não faz muito sentido a gente colocar o Tuller como qualquer coisa. Assim como o Rodolfo também. Rodolfo também não é ídolo, né? Motivos óbvios também.
Pires da Mota também não é ídolo. Pires da Mota é engraçado, né? Porque ele até entrou na final. O time que termina a final da Libertadores de 19 é com o Pires da Mota em campo. Que era um jogador que a gente não tinha o menor carinho. Mas ele estava lá. Levantou o título. Berrio também não. Eu tinha carinho pelo Berrio, mas nessa lista aqui, contando quem falta aqui, não dá pra gente botar o Berrio mais acima, né? Agora vamos lá. Agora chegou nos jogadores aqui realmente mais difíceis, né? A gente já colocou aqui o Rafinha, o Diego Alves, o próprio Gerson, mas daqui pra frente é só pedrada. Pablo Mari. Pra mim o Pablo Mari tem carinho, tá? Ele até é importante? É. Mas ficou muito pouco tempo no Flamengo, foram só 6 meses, né? Tudo bem que o Rafinha também foi meio que isso, né? Eu vou... Não sei, cara. Não, eu acho que tem carinho. Eu acho que o Mari tem carinho e o Rafinha... eu acho que ele tinha mais identificação com a torcida. Tudo bem que o Mari também é muito querido, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso aqui mesmo. O Mari tem carinho. Por mais que isso, por exemplo, ele seja um jogador de nível técnico, de qualidade, melhor do que o Rodinei, tá? Não é esse o ponto. Tô falando aqui em idolatria. Eu acho que a torcida... Pô, não sei, é difícil isso, né, cara? Talvez o Mari seja aqui, importante. Porque o Rodinei nem é titular, né, em 2019. Não é. O Mari vai ser importante. O Mari é importante. O Mari é importante. O Felipe Luiz, pra mim, é ídolo. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E continuando aqui a trajetória dele de treinador, se ele ganhar títulos importantes, que a gente espera que ele ganhe esse ano, ele vai vir pra cá, tá? Mas por enquanto, pra mim, ele é só ídolo. Só ídolo, né? Como se isso fosse pouca coisa. O Arrascaeta é top 5 da história, assim como a gente já tinha colocado lá no de 2025, né? A tier list 2025. Mesma coisa vale para o Bruno Henrique. O Diego, pra mim, é importante, cara. Eu entendo quem considera o Diego ídolo, mas pra mim ele é importante na história do Flamengo, porque nos principais títulos, ali, 19, no Brasileiro de 20 ele joga como titular. Mas é um título só, basicamente, que ele joga como titular nessa passagem dele pelo Flamengo. Apesar dele ter vindo antes de 19, ter sido o melhor jogador ali logo que chegou. É um cara que é um símbolo por ser uma pessoa que acreditou no projeto do Flamengo e tudo mais. Mas pra mim ele é importante na história, ele não é ídolo, não. Nada contra ele, não, mas não acho que esteja no nível desses caras que foram titulares ou muito decisivos em 2019, 22 e tudo mais. Everton Ribeiro. Cara, é quase injustiça não colocar o Everton Ribeiro aqui. Porque ele tá junto com esses caras, sabe? Mas eu acho que ele é ídolo. Infelizmente, idolatria tem a ver um pouco com essa conexão, personalidade. Não que o Everton Ribeiro não tivesse, mas eu acho que por ser um cara um pouco mais na dele, um pouco menos midiático, ele acaba não disputando aqui por um top 5 da história, sabe? Eu acho que ele acaba sendo só, mais uma vez, um ídolo. O Rodrigo Caio, eu também não sei se é ídolo ou se é importante. Porque o Rodrigo Caio, ele seria muito ídolo, talvez ele pudesse ser até top 5 se ele não se machucasse tanto. Mas as lesões, eu acho que atrapalharam muito o Rodrigo Caio. Acho que atrapalharam demais ele. Então, eu acho que ele é importante na história do Flamengo. Não sei se ele é ídolo. Porque em vários momentos que a gente precisava dele, ele estava machucado, sabe? Isso acaba comprometendo. Então, eu acho que o Rodrigo Caio é importante. Infelizmente, porque pensando em qualidade, ele tinha tudo para ser top 5. É um qualidade de jogador, nível de jogador muito alto, muito bom jogador. Mas as lesões atrapalharam muito, né? E agora, para fechar, o Gabriel. Difícil, cara. Em semana que o Gabriel vai voltar ao Maracanã, a gente tem que posicionar o Gabriel. Eu acho que para muita gente é óbvio que é aqui. Para outros, é óbvio que é aqui. Para outros, não é nem aqui, né? Tipo assim,
Tem muita gente que ficou magoada. Eu mesmo fiquei muito magoado, tá, com a saída do Gabriel. Eu tô ressentido. Eu tô triste com isso. Mas eu acho que, pô, não tem como. Eu acho que mesmo com todo o sentimento negativo, não dá pra não colocar o Gabriel pelo menos como ídolo. Eu acho que você pode dizer aqui que ele não tem a qualidade técnica, a saída dele e tudo mais, tirou ele da prateleira de top 5 da história e eu concordo com isso. Mas ídolo ele tem que ser. Ídolo. O cara, assim, se a gente tá falando dos títulos importantes da Libertadores de 19, do Brasileiro e tudo mais, ele foi peça fundamental, sabe? Então, pra mim, ele é ídolo. E assim ficou a nossa tier list dos ídolos de 2019, na minha visão, né? Obviamente, vocês podem discordar. E me digam aí nos comentários se vocês discordam ou não. Faz parte, né? E também outras tier lists dessas aí pra gente fazer, de ídolos, de jogadores ou de outras coisas. Digam aí nos comentários. Até a próxima.